Olá, aluno de TC1! Hoje nessa aula nós vamos ter algumas orientações gerais sobre o capítulo 1 que vocês devem entregar com prazo limite até o dia 26, tá? É importante eu trazer aqui para vocês que é impossível vocês entregarem o trabalho depois do dia 26. Então, é o limite mesmo, não existe possibilidade da gente ampliar esse prazo, né? Então, vai estar aberta a aba para entrega do trabalho durante a semana, com um limite até a meia zero hora, né? Até a meia-noite do dia 26, não tendo a possibilidade da gente ampliar esse prazo. Então, eu recomendo que vocês não deixem para a última hora, façam isso o mais rápido possível e tentem entregar mais cedo, não deixar para o limite do tempo, caso vocês tenham já algum problema em subir o arquivo, vocês consigam fazer, vocês tenham outro recurso de tentar novamente, sair do AVA, sem desespero, né? Muitos alunos têm me procurado com algumas dificuldades, inseguranças a respeito ao número de páginas, a respeito de formatação, do que vai ser exigido. Então, por isso hoje essa conversa, para que vocês se tranquilizem e saibam exatamente o que vai ser avaliado dentro desse capítulo, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que olhar nessas orientações gerais, o que vocês vão colocar, o que vocês vão entregar nesse primeiro capítulo? Primeiro, precisa ter uma capa. Não existe um modelo específico de capa. O que a gente precisa ter nessa capa? Precisa ter instituição, precisa ter o nome de vocês para eu poder saber de quem é, né? Precisa ter o título do trabalho de vocês colocarem ali qual que é o tema do trabalho de vocês, o nome do orientador, ou seja, quem que é que está orientando vocês, tá? Então, sabe aquela segunda capinha do projeto que vinha explicando ali tudo, né? Aquela lá é um ótimo modelo, porque ali tem todos os dados que a gente precisa para poder fazer essa avaliação dessa segunda VA de vocês, tá? Então, mas não é um padrão rigoroso, um padrão rígido, aquilo sendo dentro desse modelo, tendo essas informações que eu disse aqui, nome da instituição, nome de vocês, título do trabalho, o orientador, é o que eu preciso, tá? Depois dessa capa já vai vir o conteúdo de vocês. Vocês já coloquem ali o título do capítulo de vocês e já desenvolvam, tragam ali o desenvolvimento do capítulo que vocês produziram. Muita gente tem me procurado, querendo saber que tanto, qual o número de páginas, né? Que tanto que eu tenho que escrever. Olha, não existe um padrão rígido, não tem como a gente falar que você tem que escrever 10 páginas, que você tem que escrever 9 páginas, né? Não pode ser algo muito superficial, mas você tem que atender exatamente a demanda que a discussão daquele capítulo exige. Se é um capítulo que exige uma discussão maior, eu vou gastar mais páginas naquele capítulo, tá? Então, é importante que vocês atendam, estejam muito mais preocupados em atender a necessidade de discussão daquele tema específico, do objetivo específico daquele capítulo, do que preocupados somente em atender um número X de páginas, tá? Que às vezes é um número pequeno. Se eu falar para vocês, olha, 9 páginas, é um número que às vezes pode ser muito pequeno para o que vocês vão precisar falar dentro daquele tema e que no capítulo 2 vai ser um capítulo um pouco menor, né? Então, não se apeguem tanto a esse número, tá? Mas se a gente pensar que um artigo lá que vocês vão entregar no semestre que vem vai ter 30 páginas, que é o que pede, e ali nessas 30 páginas vai ter o resumo, a introdução, aí vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, as considerações finais e as referências. Então, se eu falo para vocês, vocês vão ter que ter 10 páginas, né? No final, isso pode dar muito mais do que 30 páginas. Então, eu recomendo, se vocês estão apreensivos com o número de páginas, se apeguem em ter 9 páginas, 8, 9 páginas, com as referências. É algo que está completamente dentro do esperado,
tá? Mas também não é algo que é determinante para avaliação do trabalho de vocês. Além do conteúdo, vocês têm que apresentar as referências bibliográficas da forma completa, respeitando o que a gente viu nessa disciplina, tá? Que é algo que vai ser avaliado, tá? Qual que é a formatação que vai ser avaliada? Como vocês ainda nem definiram direito se vão fazer ainda um artigo ou uma monografia, que vocês vão decidir isso no próximo semestre, a formatação, ela é aberta. Ela não está, vocês não vão me entregar o conteúdo, o capítulo 1 de vocês, dentro de um formato de uma monografia ou de um artigo. Vocês vão me entregar o capítulo somente a produção teórica. Então, vocês não precisam se preocupar com relação se vai ter um resumo, uma introdução, se preocupam com o aspecto mais cru da história, ou seja, produzir o texto, que é esse é o objetivo dessa disciplina, vocês aprenderem a produzir um texto com suporte científico. É isso que vai ser avaliado, não é tanto a formatação, tá? Que letra que você vai usar, margem, como tá, se está dentro do padrão da Raízes ou de qualquer outra instituição. Não, em aspectos gerais, isso não vai ser avaliado. O que vai ser avaliado com relação à formatação? A adequação das normas da BNT que a gente viu na disciplina, principalmente com relação às citações, tá? As citações diretas, as citações indiretas. Eu obedeci isso? Esses critérios que vocês têm que aplicar no trabalho de vocês, porque agora vai ser cobrado impreterivelmente dentro desse primeiro capítulo de vocês, que a gente já viu bastante e agora é aplicar, tá? E a outra questão é relativa às referências bibliográficas, ou seja, dentro da citação que vocês fizerem, eu vou olhar se vocês referenciaram direitinho a citação. Citou como tem que ser citado? Pega aquele manual que eu enviei já para vocês, que já está disponível em outras atividades aqui da disciplina, os manuais da BNT, que trazem ali toda a orientação de como fazer citação de qualquer coisa, desde vídeo, fotografia, lei, livro, artigo, tem tudo ali, né? Então, não tem desculpa para falar, eu não sabia como que eu fazia. Olha e faça. E vocês têm também o recurso de usar no fórum aqui durante a semana para tirar essas pequenas dúvidas a respeito de como, diante de uma citação, para auxiliar vocês, pelo menos fazendo referência a qual material ou em qual material vocês vão encontrar isso. Não vou fazer referência para ninguém. Vocês vão aprender a fazer referência, eu posso orientar vocês a vocês fazerem, onde vocês encontram a informação adequada para citar aquilo, tá? Mas eu não vou fazer referência, tá? Outra questão é a referência bibliográfica que vocês vão trazer lá no final do capítulo de vocês. Vocês vão trazer essas referências bibliográficas obedecendo os critérios que a gente aprendeu, ou seja, está em ordem alfabética, dentro daquele critério dos elementos que são essenciais, que tem uma aula aqui, uma videoaula aqui nessa aba, só falando das referências. Voltem, assistam. Nela tem o material, a regra da BNT, para vocês fazerem as referências. E vocês vão trazer as referências dessa forma. Ou seja, eu peguei na internet, você tem que trazer o link, mas não só trazer o link, o nome do autor, o nome do trabalho, a data. Tudo isso tem que trazer ali de forma que o leitor possa encontrar esse material se ele quiser. É para isso que serve a referência, né? Então, isso vai ser avaliado no trabalho de vocês e tem que estar ali, tá? E a outra questão que eu preciso trazer para vocês, que é urgente, com relação aos orientadores de vocês, né? Muitos de vocês não têm buscado os orientadores. E eu gostaria de relembrar vocês que metade da nota é dada pelo orientador. Se vocês não procuram o orientador de vocês, mesmo que ele não tenha que olhar o seu trabalho, porque agora você pode apresentar o trabalho, depositar o trabalho aqui no AVA, sem a assinatura do seu orientador. Mas se o seu orientador não viu o seu trabalho e não autorizou você a entregar, não falou, olha, tá bom, pode depositar o seu trabalho, ele vai dar metade da nota.
E ele vai dar uma nota baixa. Ele pode dar 0 para vocês, porque não teve nenhuma orientação. Então, atentem-se, busquem o orientador de vocês, para que vocês não precisem passar por isso, né? Então, vocês podem usar, pedir, de fato, a orientação e a colaboração dos orientadores de vocês, que estão disponíveis, cada um à sua forma. Alguns se disponibilizaram por e-mail, outros por WhatsApp. Então, vocês busquem o orientador de vocês a partir do recurso que o orientador deu para que você entre em contato com ele, tá? Além disso, eu estou disponível para vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que eu possa ajudar e tiver dentro do meu alcance, vocês sabem que eu estou disponível, tá? No mais, foco, gente. Respira fundo. Eu sei que vocês devem estar enlouquecidos nessa última semana para conseguir terminar de fazer esse capítulo, mas façam por etapas, tá? Se vocês pensarem no tudo que vocês têm que colocar nesse capítulo, vocês vão ficar doidos e não vão conseguir escrever. Vá por etapas. Lembra que você tem que planejar como você vai construir o seu primeiro capítulo, qual o ponto que você vai abordar primeiro, qual o tópico que você vai abordar primeiro, qual o segundo tópico do seu capítulo, qual o terceiro tópico do seu capítulo. E você vai fazendo as leituras e construindo a partir disso, que aí fica bem mais simples de vocês conseguirem fazer. Eu tenho que relembrar vocês também a questão do plágio, tá? Então, produzam, gente, escrevam com as palavras de vocês. Vocês têm o recurso de usar citação, não tem por que fazer plágio, tá? E no mais é isso. Um grande abraço para vocês, bom trabalho, boa semana e qualquer coisa vocês me procurem que eu estou disponível.